passarela toda. A gente tava conversando várias vezes sobre umas paradas e eu acho que seria interessante eu trazer tipo, uma conversa sobre isso no meio do vídeo. Eu acho que seria algo bonito, assim, até para o pessoal entender tipo, o que anda de diferente. Tava falando contigo que quando a gente tava em Curitiba e quando a gente se aproximou, a gente era a gente sempre foi muito parecido, tá ligado? A gente se aproximou por isso, né? Pelo fato de que era muito parecido, assim, tipo, o pensamento era muito parecido. Quando a gente fez o podcast, a gente percebeu isso, e daí foi fazer os rolês e tal. E... Como que a gente fez o podcast? Você lembra? Lembro, Como que a gente se encontrou? Foi a Ana Bia que introduziu a gente? Eu não lembro se foi a Ana Bia que introduziu a gente, mas eu sei que você me conheceu por conta do Instagram da Ana Bia. É, né? Acho que umas fotos você fazia dela na época. E acho que também alguém que foi fazer o podcast contigo antes deve ter citado meu nome de alguma forma. Pode ser a Ana Bia. Eu acho que foi a Ana Bia. Acho que deve ter sido, né? Uhum. E aí... Só que a parada que eu percebi foi, naquela época... Hoje em dia também a gente tem um pensamento muito, muito igual, é muito parecido em muita coisa, então as conversas sempre fluem muito bem e tal. Mas o teu pensamento mudou em algumas áreas, tá ligado? Tipo, não digo mudou no sentido, tipo, você virou outra pessoa, mas evoluiu. Assim como o meu evoluiu em outras áreas também, que o seu já tinha passado porque você já tinha família, já tem filhos, o caramba. E a coisa que mais me marcou foi a diferença do... Não só do estar presente ter se tornado algo mais voltado pra família do que pra fora, que a gente tinha essa pira de estar presente todo o tempo, então a gente sempre queria estar presente tudo quanto é lado. Mas tornou uma parada de estar presente com a família, mas também estar presente com o ambiente, no sentido de, tipo, apreciar aquilo que você tem natural, assim, sabe? A natureza, no Apreciar geral. talvez a estação a qual eu estou vivendo. Também. E, tipo, aquela ideia que a gente teve, tipo, ontem, por exemplo, a gente saiu... vocês vão ver isso mais no vlog dele do que no meu, mas a gente saiu de manhã, foi pra cidade do Porto e você, tipo, puto, tá ligado? Cara fechado, tipo, cara, não quero estar aqui. A gente pisou na praia, tipo, outro ser humano, tá ligado? E antigamente era o contrário. Antigamente, se tu fosse pra praia, tava fudido, e se tu fosse pra cidade, tava mais animado. E aí, a minha pergunta vem nessa, tipo, o que inverteu? Eu não sei se inverteu. É que eu lembro da época que eu morei na praia, eu morei 5 anos no litoral. E eu amava estar lá. Até conhecer minha esposa. Eu conheci minha esposa e eu começava a ir mais para Curitiba. Eu era de Curitiba já, mas eu morei na praia um tempão. E daí eu ia mais para Curitiba, daí porra, cidade grande, olha só, as coisas estão acontecendo. E isso fez com que eu queresse estar na cidade. Então, assim quando eu saí da praia e fui pra cidade, eu falei, nossa, graças a Deus, eu tô literalmente na cidade, vamos fazer fotografia de rua, passar o dia inteiro fotografando as pessoas, isso em 2012. E eu acho que eu gostei muito da cidade porque eu passei 3 anos no interior, aí 5 anos no litoral. Então foi muito tempo longe da cidade grande, saca? Sim. Então tá na cidade grande, que nem é tão grande assim, né? Quando a gente para pra pensar, Curitiba nem é grande. Tá numa metrópole. Né? Aquilo me fez muito bem, eu queria muito aquilo. E a gente se conheceu muito nessa vertente, dessa crescimento, assim, a gente faz fotografia de rua, gosta de moda, faz não sei o que, faz isso, faz aquilo, fotografa lookbook, fotografa. E quando eu cheguei no Canadá, eu ainda estava com essa mentalidade, não, quero cidade grande, quero não sei o que. Eu tinha acabado de sair daqui, inclusive, né? A gente tinha passado um tempo juntos em Amsterdã e depois um tempo junto em Porto. Daí eu cheguei no Canadá e eu vi que era tudo mais pacato, era tudo mais devagar. Era voltar para aquele ambiente que você saiu no começo, né? E daí era um lugar onde a moda, por exemplo, não existia tão grande na vertente do que a gente fazia. Eram lugares completamente diferentes dos quais eu habitei. Sim. E é meio que voltar para o passado, no início eu pensei, saca? Mas não era voltar para o passado, uma fase nova. Ok, no início eu gostei, era verão, era tudo azul, bonitinho. De repente chegou o inverno e eu vi que meu Deus, que nojeira estar aqui, que ódio estar aqui, que eu fiz com a minha vida. Por que eu larguei tudo que eu tinha, tudo que eu construí, todo o meu nome, toda a minha reputação, por que eu fiz tudo isso para estar aqui? E eu não entendi, eu passei uns 6 meses meio mal, assim. Não vou falar que, passei depressão, eu acho que
não chegou a esse ponto, mas eu fiquei mal. Querendo voltar. Até que eu comecei a olhar aquilo como, cara, esse é o atual momento no qual eu estou vivendo, mas eu não estou aqui, eu não estou presente aqui. Então eu sempre queria estar em outro lugar, sempre queria fazer uma outra coisa que eu não estava fazendo. E aquilo estava me incomodando, sabe? Porra, eu acho que isso é tosco demais, é injusto demais com a minha esposa, é injusto demais com meus filhos e é injusto demais comigo. Sim. E assim que o inverno chegou, eu vivi esse momento no inverno, onde é tudo branco, você não vê verde, você não vê flores, você não vê nada, você vê só tudo branco. E daí quando chegou o verão, eu falei, cara, as coisas elas têm as suas estações. Sim. Talvez eu estava numa estação, agora eu estou em outra, e eu acho que eu preciso começar a viver a estação a qual eu estou. Ao invés de fugir da estação, ou querer estar em outro lugar, ou querer estar numa outra casa, eu comecei a olhar para dentro de novo e falar assim, cara, eu deveria estar aqui, vivendo o que isso me entrega. Então, o inverno me entrega o quê? Com neve, né? O inverno me entrega dias frios, mas também me entrega construir uma coisinha de neve com meus filhos. Mas também me entrega patinar no gelo. Também me entrega poder ir para uma montanha fazer o snowboarding. Então, o que essa estação me entrega? Eu quero viver isso. E isso foi me afastando cada vez mais da fotografia de rua, da fotografia de moda, de querer estar nesses lugares. Daí eu comecei a estudar muito sobre cinema. E daí chegou o verão de novo e eu falei, meu Deus! Ou melhor, isso no verão, né? Aí chegou o inverno de novo e eu falei assim, cara, vamos viver esse inverno. E daí começou. Aí o segundo inverno já foi muito mais fácil. Entendi. Aí chegou, agora se aproximando do verão de novo, não sei o que, a gente vivendo essas coisas, eu fico, eu só queria estar nesse exato lugar que eu tô. E adaptação, né? Daí eu vou pra cidade, ver as vielas, os negócios, eu fico, não queria ver isso. Queria ver o que eu acho que eu gostaria de viver nesse exato momento. Sim. Aí você vai viajando nas estradas cheio de neve, e eu nunca prestei atenção tanto em, como chama? Em paisagens, assim como eu estou prestando atenção no atual momento. Nunca prestei atenção tanto em lugares vazios, silêncio. O lugar que a gente está agora está maravilhoso. É incrível, exato. Incrível, tem uma grama aqui, eu estou com meu pé na terra. Tá fantástico estar aqui. E aí comecei a parar e fotografar o que tinha na estrada. Neve, árvores cheias de neve, estrada cheia de neve, carros cheios de neve. E aquilo eu fui entendendo cada vez mais que eu poderia estar presente naquela estação, naquele momento. Com dor, sem dor, feliz, alegre, eu estava ali. Eu acho isso engraçado porque a gente lidou de duas formas muito diferentes, né? Porque eu tava falando contigo esses dias que a gente passou por um processo muito parecido, no fim das contas, no mesmo tempo, né? E acho que isso é uma das outras coisas que faz com que a gente tenha essa conexão, assim, que é essa questão de, tipo, parece que a gente tá vivendo coisas muito parecidas ao mesmo tempo. Tipo, desde sempre que a gente se encontrou, assim. E eu tava, depois que terminei a PNG, foi quando eu consegui analisar o que foi o meu processo. E das coisas difíceis que aconteceram, e as adaptações e tal. E a PNG, ela fala sobre a aceitação. Daquele aceitar que, tipo, isso aconteceu e agora é viver com base nessa adaptação, tá ligado? Por mais que a minha adaptação tenha sido num ambiente parecido, urbano, e tenha me dado novos espaços de trabalho, de fala em relação ao meu trabalho, eu ainda tive aquela adaptação sociocultural e aquela adaptação mental de, tipo assim, mano, não... é outra realidade, tá ligado? E eu vejo essa diferença, tipo, até na questão fotográfica, assim, na visão, quando tu me mostrou as primeiras versões do Caminhos, que inicialmente parece que a gente foi pra uma mesma linha. Só que eu ainda tinha urbano pra usar, tá ligado? No sentido, tipo, a gente foi pra aquela linha aquele ambiente mais introspectivo, solitário, com uma sensação até... Você bate o olho e você percebe uma sensação quase que mórbida até, tá ligado? Aquela sensação de, tipo assim, falta alguma coisa. E aquelas fotos iniciais do Caminhos, que é aquela parada, tipo, o branco com preto vazio. Sim. E o meu ser aquele negócio, tipo, no meio de uma cidade, só que, tipo, mano, é só lixo que você vê, você não vê mais nada além de, tipo, ruído e quase ninguém, às vezes, lugar abandonado. E foi as formas que eu fui encontrando de achar isso, né? E eu achei muito interessante a tua troca, tá ligado? Tipo, desse momento pro momento de apreciar aquela diferença, tá ligado?
E no meu caso foi uma adaptação mais de acostumar culturalmente, né? Porque a situação é quase a mesma. Mas mesmo assim eu percebi essa diferença nossa, assim, sabe? Eu achei interessante isso e ver que a gente estava tipo, mesmo em ambientes diferentes na mesma linha. Até porque ontem, por exemplo, a gente foi andar no meio do mato e tal, e eu reluto muito contra essa parada, assim. Porque eu ainda eu tenho aquela mentalidade, tipo, não, eu tenho que gostar do urbano, porra, eu tenho que gostar dessa parada, eu tenho que gostar de estar na cidade, não sei o quê. Mas eu acho que minha cabeça tá fartando dessa parada, assim, sabe? Não que eu tô fartando da questão da moda e do meu cenário, porque eu amo aquilo. Mas, tipo, de estar 100% do tempo na cidade, gente, e não sei o que e tal. E eu achei interessante essa troca, assim. Achei massa. Olha a coisinha do cachorro. Eu tive um encontro uma vez dos YouTubers do Canadá, que chegou um e-mail para mim e eu fui e acabei conhecendo um cara que era meio que, comparando assim, é como se ele fosse eu em Curitiba, assim. Sim. Era um cara que já estava fazendo acontecer, já tinha um monte de cliente, rodando um monte de empresa e o caramba. E daí eu achei que eu virei amigo do cara, Sim. saca? Mas depois eu entendi que não, assim, o cara só estava sendo legal naquele momento e ele cagou total para mim. Sim. E eu falei assim, ok. É isso, eu literalmente não sou ninguém e eu preciso reconstruir isso quase do absoluto zero. Sim. Eu não gosto disso, mas não gosto dessa nomenclatura. Só que é literalmente isso, eu estou reconstruindo tudo do zero, só que eu tenho uma carga de sabedoria de como fazer essa construção, né? Não vou errar em onde colocar os pilares agora. E é uma coisa que você se torna muito você calcula muito essa tua relevância. Eu tava falando esses tempos atrás com um garoto que trabalha comigo e ele tava falando, mano, eu acho que você perde muito tempo. Aí eu falei, como assim? E aí ele falou, tem um cara que eu conheço que trabalha com fotografia aqui, ele faz muito dinheiro, ele faz casamento, ele faz evento, ele faz inside, ele faz tudo quanto é tipo de fotografia e ele tá vivendo disso, tá fazendo dinheiro dele, tá conseguindo viver disso. Aí eu olhei para aquilo assim, eu respondi bem tranquilo, mas na minha cabeça era só tipo, mano, não é essa relevância que eu quero. Tipo, eu não quero ser um maluco que, tipo, tu vai estar numa festa e você vai me encontrar e vai me cumprimentar e vai estar lá a criança, tipo, estourando um balão. Eu quero ser o cara que tu vai ver no ambiente que eu quero que tu me veja. E eu quero essa relevância, sabe? E eu percebi isso quando eu vim pra cá, que foi, tipo, construir uma relevância específica. E uma relevância do inglês pinpointed, né? Tipo, aquela coisa, tipo, aqui. E isso te traz relevância em outras áreas, mas, tipo, quem vem falar comigo hoje em dia é tipo assim, pô, mano, tuas fotos todas parecem analógicas, como é que você emula isso? Eu tenho uma relevância nessa área. Não, porque, pô, tu faz ali o backstage dos negócios de moda, mas, pô, diferente da galera, tu faz um backstage muito real, tipo, um bagulho muito... Tudo acontecendo ao mesmo tempo, não é aquela parada mais stage. Tipo, como que tu faz isso? Da onde que vem? E eu vejo isso na tua parte também, do tipo, tu olhou pra situação toda e tu falou, tá, agora eu tenho que criar o meu caminho, então. Exato. E eu tenho que fazer com que as pessoas olhem o meu caminho. Exato. E eu vejo que isso é uma coisa que não é muito presente num geral, assim, tipo... não é tão comum as pessoas terem essa procura do próprio caminho, assim. Elas procuram, às vezes, até estar junto com pessoas que são relevantes pra tentar puxar a relevância, sabe? O que eu entendi disso é que, quando eu cheguei no Canadá, apareceu um monte de gente querendo fazer ensaio, querendo que eu fizesse evento, querendo... E eu fiz. Pensei, não, porra, da hora, né? Vamos fazer isso. Eu fiz. Só que daí eu olhei para aquilo e eu falei, brother, eu troquei de país, eu tô do outro lado do mundo, 10 mil quilômetros de distância da minha terra natal.
por que eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu já fazia lá, só que agora sendo um ninguém? Como é que eu vou... Por que eu não vou construir alguém novo, né? Eu tenho a oportunidade de ser outra pessoa. Eu tenho a oportunidade, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, eu tenho a oportunidade de construir quem eu quiser. Eu acho que esse é um sentimento que a gente só tem quando a gente sai de onde a gente tá, né? Tipo, e é uma relação que eu tenho mental, que é aquela coisa, tipo, o mundo é tão grande. E obviamente hoje em dia ele é bem menor do que seria antigamente por conta das questões da... Você tem contato com tudo e todos, e todo quanto é tempo. Mas o mundo é tão grande, bro, que se eu for pro Canadá, eu continuo sendo ninguém. É. Eu posso ser o pica aqui, eu continuo sendo ninguém. Mas esse eu acho que é o mais legal, sabe? É muito divertido isso, saca? Quando você sai do teu país, quando você sai da tua micro-relevância ali da sua cidade, você entende que você não é nada em lugar nenhum. Exato. E isso é um poder. Não é algo, nossa, eu não sou ninguém. Não, é algo incrível. Exato. Porque você pode construir quem você quiser. Exato. É uma coisa que eu tava pensando assim, que imagina a galera que tava lá naqueles eventos de fotografia que a gente fez e tudo. Se o cara chegasse pra mim e falasse assim, mano, eu sou o maior fotógrafo de agro do Brasil e mostrasse umas fotos de campo, bro, o que comprova que o cara não é, tá ligado? Então, tipo, você nunca sabe. Eu tinha uma amiga que fazia isso. Saca? Tipo, tu nunca vai saber. E eu não tô falando, tipo, que é essencial mentir, mas tô falando, tipo, é tão amplo e é tão livre você poder se tornar quem você Sim, é. quem você quiser. Que, mano, ninguém nunca vai saber se é ou não, tipo. E se você fizer o teu caminho, no fim das contas, você tem essa oportunidade em qualquer lugar, bro. Positivo. Qualquer trabalho novo que você entrar, você pode ser outra pessoa. Esse negócio teu aí que você falou é muito bom, porque você podia estar fazendo um monte de ensaio, você podia estar fazendo um monte de casamento, você podia estar fotografando grávida, você podia estar fotografando quem você quisesse. Você tá sabe fazendo disso. tudo. Só que você olha para isso e você fala assim, não preciso, eu não quero ser o mesmo Yuri de Curitiba, que já fazia de tudo. Eu agora quero ser esse Yuri. E eu olhei para mim pensando a mesma coisa, sabe? Eu não quero ser o mesmo cara, cobrando menos, sendo um pau mandado de cliente, principalmente, daí, porque daí o cliente não te conhece, daí ele quer mandar em tudo como você vai fazer. E reclamar de tudo que você tá fazendo. Eu já tenho 15 anos dessa fotografia, dessa profissão, então eu quero terminar bem, não quero terminar puto com ela. Sim. E foi o momento que eu olhei pra fotografia e falei assim, cara, eu acho que é um momento que eu posso me retirar, de fato, assim, sabe? Eu posso, entre aspas, me aposentar da fotografia. E eu posso olhar para o cinema, que é a área que eu sempre quis atuar, que eu sempre quis fazer, desde quando eu comecei a fotografar, que já era pensando em fazer cinema. Documentário e tudo. Já era exatamente isso. Sei. Aí eu olhei e falei, eu posso ser esse cara agora. E eu posso construir esse cara. Sim. E é isso que eu tenho feito todos os dias. Do extremo zero, né? Do extremo zero. Eu não sei muita coisa. Eu sei um pouco do que eu vivi. Eu sei como dirigir algumas pessoas, eu sei como fotografar, eu sei como olhar cenários, eu sei como montar. Eu sei. Só que eu não sei o todo. Então eu vou aprender fazendo e vou construir isso. Aí chega um monte de gente falando assim, não, mano, você devia fazer curso. Faz curso disso, faz curso daquilo. Eu falo assim, cara, não quero, brother. Eu não tô focado em só ganhar dinheiro aqui, só para ganhar dinheiro. Eu tô focado em fazer o negócio que eu quero fazer para alcançar o que eu quero alcançar. Sim. Porque senão, se eu faço, faz curso de como fazer vlog, faz curso de como fazer vlog cinematográfico, faz curso de fazer fotografia. Já fiz um monte de coisa, ganhei muito dinheiro, só que eu estava nesse momento, nessa vivência. Sim. E agora eu não estou mais nessa vivência, eu quero partir para outro caminho, eu quero fazer outra coisa e quero chegar no cinema, nem que seja um cinema independente, onde eu vá correr atrás de financiamento de empresa, alguma coisa do gênero, ou Hipotecar levantar, a casa. hipotecar a casa. Que se exploda o que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer o filme, eu vou pregar o evangelho da forma que eu quero pregar, com os filmes que eu quero pregar. Sim.